Queridos irmãos, aqui está um trecho da palavra de Deus que nós temos em nossas mãos, na palavra que nós encontramos na Bíblia Sagrada, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4 e 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Glória a Deus. Aqui está esse trecho, um versículo bem resumido, não é muito extenso, mas diz tudo. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A gente fala de santidade, que Deus nos chamou, como Paulo escreveu aqui. Às vezes nós falamos diante de muitas pessoas que eles ficam a repudiar, a ignorar essa palavra santidade, achando que santos são aqueles que estão no pedestal, na Igreja Católica, o padroeiro da cidade, aquela pessoa que foi morta há muitos anos, depois foi santificada, canonizada pelo Papa, pela Igreja Católica. Observando bem o que está escrito na palavra, viver separado do pecado é um desafio para muitos cristãos. Aqui estão algumas dicas para ajudar a cada um viver uma vida separada do pecado. Conhecer a palavra de Deus é muito importante. Viver o Evangelho é a coisa mais linda que pode ter no ser humano, que a gente pode se encontrar diante de Deus. Porque a questão da santidade, o homem se tornar santo, não é depois que morre. Apesar que a Igreja Católica, lamentavelmente, eles canonizam, eles santificam alguém depois de morto. O apóstolo Pedro disse, primeiro capítulo do apóstolo Pedro, na sua carta, dizendo o seguinte, que a nossa vida tem que ser uma vida separada do pecado. Porque assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Então, o apóstolo Pedro diz que é na forma de viver, enquanto alguns santificam depois que morrem. Por essa causa, a gente tem que trazer um tema como esse, tão importante, que é como viver separado do pecado. E nós já falamos, separado do pecado, que é um desafio para muitos cristãos. Porque primeiro tem que estudar a Bíblia, e é fundamental para entender a vontade de Deus e saber como viver uma vida que agrada a Ele. Outra coisa importante é saber aplicar os ensinamentos na sua própria vida diária, que é essencial para viver separado do pecado. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, que nós estudamos, que nós ouvimos a palavra, ali fica gravado em nosso coração os mandamentos, as regras, os ensinamentos do Senhor. Ele mesmo autorizou. Ele disse, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então, quando você crê, você tem uma relação pessoal com Deus. A primeira coisa é a oração. A oração é uma forma de se comunicar com Deus e buscar orientação e força para viver uma vida separada do pecado. Só assim podemos vencer o mundo e vencer a nós mesmos. Porque muitas vezes a gente vence o mundo, a gente vence o diabo, vence tudo, mas não vence a gente. Nós mesmos temos que ser vencidos. Jesus mesmo falou, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a oração é uma forma de comunicar com Deus e buscar as orientações e forças para viver uma vida separada do pecado, trazendo a comunhão com Deus, mantendo a pessoa em comunhão regular com Deus, que é outra coisa importante para crescer espiritualmente e viver uma vida separada do pecado.
como viver essa vida separada do pecado. Como nós falamos, orando, lendo a Bíblia, evitar situações de pecado que possam levar ao pecado, a momentos, situações que levam a pessoa ao pecado. É uma forma de proteger-se e viver uma vida separada do pecado. É evitar, buscando apoio de amigos, familiares, cristãos, é claro, de cristãos, porque às vezes a gente tem amigos que convidam a gente para as festas mundanas, para as festas onde existem orgias, mas quando você é amigo de cristãos, ele vai lhe convidar para ouvir a palavra. Familiares cristãos podem ajudar a evitar as tentações e viver uma vida separada do pecado. Só assim a gente pode ter esse apoio, o apoio em nossas vidas que vem da parte de Deus, das famílias cristãs, das pessoas cristãs, e cultivar a santidade, meus irmãos. Viver com integridade, é uma honestidade. É fundamental, sim, para nossas vidas, a refletir a glória de Deus e viver uma vida separada do pecado. Quando a gente tem integridade, buscar santidade, que é a pureza, que é essencial para viver uma vida que agrade ao Senhor. Aleluia. Irmãos, em Romanos capítulo 6, versículo 13, diz: nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo acrescentou isso em Romanos 12, dizendo: rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, o vosso coração, pelo poder da palavra. Então essa é uma recomendação do apóstolo, que escreve aos Tessalonicenses capítulo 4 e 7, como nós principiamos a mensagem, como viver uma vida separada do pecado, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, uma vida santa. Então é claro, mesmo o homem não compreendendo, mas quando lemos a Bíblia e aprendemos a confiar em Deus, somos santos sim. Glória a Deus. Saiba, meu irmão, que santo não é aquele que morreu, aquele que foi canonizado. Santo é aquele que se separa do pecado para fazer a vontade do Senhor. Ainda Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 7, versículo 1, ele diz: amados, tendo, pois, estas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então essas palavras chamam muito a nossa atenção para que a gente venha viver uma vida santa, separada do pecado. Porque a nossa conclusão agora, trazendo a essa meditação, é: viver separado do pecado é um desafio, mas é possível com a ajuda de Deus e a determinação de viver uma vida que agrade a Ele. Só assim, meus irmãos, é que nós podemos viver separado do pecado. É enfrentando os desafios que é possível a gente vencer todos os obstáculos quando nós temos a ajuda de Deus, que determinação em nossas vidas, nós determinamos uma vida que agrade a Ele. É fundamental conhecer a palavra de Deus, ter uma relação pessoal com Ele, evitar as tentações e cultivar a santidade. É isso que nós recomendamos, são essas as nossas palavras que nós temos aqui para você, meu irmão, como viver separado do pecado. É exatamente viver a palavra de Deus, conhecer ao Senhor, estudar a Bíblia, aplicar os ensinamentos da Bíblia, da sua vida, a palavra do Senhor,
manter-se em comunhão com Deus, manter essa comunhão com os nossos irmãos, com as famílias cristãs, evitar situações de pecado, buscar o apoio na família cristã, viver com integridade e buscar santidade, para que venha essa conclusão que nós fizemos, separado do pecado, que é o desafio, mas não é impossível. É possível sim, com a ajuda de Deus e a determinação pessoal de cada um de nós, que é fundamental diante de Deus, conhecer a palavra do Senhor para uma relação pessoal com Ele. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, nós te agradecemos, meu Senhor, em o nome de Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem nos dado e tem feito viver. Aqui, meu Pai, nós queremos agradecer por aqueles que estão na nossa escuta, que o Senhor venha abençoar a todos, em o nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Você que ora, diga amém, em o nome do Senhor.